Isso, tá funcionando. Isso, tá funcionando. Isto está. Bem, é um prazer enorme estar aqui com você que está assistindo esse vídeo, agora ou depois. Bem, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para o blog Geopolis e ele tem como a finalidade de iniciar um debate. Não exatamente um debate, mas uma discussão, uma exposição de algumas ideias a respeito sobre a cultura do Brasil em geral. Nesse caso específico, eu estou começando uma série de vídeos, pretendo fazer uma série de vídeos este mês de julho, sobretudo, né? Pode ser que eu prolongue para mais tempo, que seja a respeito da identidade nacional brasileira. Bem, é um tema um tanto ambíguo porque tem diversas nuances, né, do que significa identidade nacional. E, no entanto, eu considero, na minha concepção, uma coisa muito urgente. Por quê? Estamos numa situação no mundo onde as nações elas disputam um espaço, diria, não diplomático, mas um espaço cultural representativo na civilização humana em geral. Cada país praticamente ele está buscando esse horizonte da onde quer chegar, né? Mas isso é fruto de que ele já sabe lá atrás o que ele foi e o que ele é agora e o que pretende ser no futuro. Não é uma coisa, eu percebo que isto não existe no Brasil. O que eu percebo que existe no Brasil é um amontoado de interesses. Esses interesses muitas vezes confluem em correntes ideológicas muito distintas. Ou, quando muito, uma amálgama de interesses difusos, de interesses que convergem unicamente sobre símbolos. Quando eu digo símbolos, símbolos assim, aglutinadores de princípios, são palavras-chave que acabam conquistando a mentalidade das pessoas. Aqui não estou fazendo nenhuma crítica, mas apenas uma avaliação. Pelo que eu percebo, não existe algo que a gente possa dizer identidade nacional brasileira. Se eu perguntar para qualquer pessoa aí, o que é o Brasil? O que seja o Brasil? O que faz você ser brasileiro? Geralmente essa pessoa ela não vai ter uma resposta clara de imediato. Se ela pensar um pouco, ela vai dizer uma infinidade de coisas a respeito do que ela acredita, do que ela acha, do que ela quer para o país. Um vai dizer, eu quero um país, sei lá, eu quero um país honesto, sem corrupção, com mais saúde, educação. Quero um país onde os políticos não roubam. Quero um país, enfim, assim, uma infinidade de coisas, mas todas elas não diz respeito de maneira alguma à identidade nacional. Isso não diz respeito à identidade nacional e nem sobre o que o país quer ser. Então, quer dizer, aí tem um problema. O problema do que seja identidade nacional. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe e é uma coisa um tanto complicada. Por isso mesmo que eu digo que é ambígua, porque cada um vai entender de uma maneira diferente. Então, acho que a primeira coisa que devemos analisar seja esta palavrinha, esta expressão, esse conceito, identidade nacional. O que é, para que serve, qual é a função de tal conceito numa sociedade e qual seja a identidade nacional brasileira. O que foi falado e o que é falado sobre a identidade nacional brasileira hoje. Se a gente analisar bem,
é um debate que, ao longo da história do Brasil, sobretudo no fim do século XIX para o início do século XX, esse foi o tema, se não principal, foi um dos principais temas discutidos na alta cultura brasileira, né? Que, no entanto, de algum modo, nos últimos 50 anos, isto meio que foi apagado. Não existe nenhum trabalho assim relevante nos últimos 50 anos a respeito da identidade nacional brasileira. O que existe é justamente aquela disputa de grupos, aquela disputa de eu defendo isto, eu defendo aquilo. Eu defendo a reforma agrária. Eu defendo o liberalismo. Mas tudo isso não é identidade nacional brasileira de maneira alguma, e não é identidade nacional em lugar nenhum. Quando muito, compreende alguns aspectos da identidade nacional dos países de onde vieram. Por exemplo, liberalismo vai expressar um pouco da mentalidade dos Estados Unidos, por exemplo, ou dos anglo-saxões de modo geral, né? Mas isso expressa um pouco da identidade nacional, mas não é bem, isso não faz parte muito da identidade nacional. Isso é, vamos dizer, uma ideologia para justificar, em parte, a mentalidade já pré-existente. Porque, querendo ou não, o liberalismo é fruto do... O liberalismo ele é fruto dessa concepção de mercado forjada, sobretudo, pelos anglo-saxões, né? Ou pelo menos levada a cabo pelos anglo-saxões. Mas identidade nacional não é isto. Identidade nacional é aquilo, é como se fosse um pano de fundo cultural e simbólico pelo qual o país ele absorve aquilo como sendo seus princípios de base, aquilo que de comum leva todos a uma caminhada junto e comum. Mas isso existe. Esse negócio existe de identidade nacional como uma base da sociedade enquanto princípios. Ela existe em algum país do mundo? Ela existe, e na maioria dos países ela existe. Em alguns países é mais nítido, em outros não é tão nítido assim. Por quê? Por definição, a identidade nacional ela não pode ser uma coisa tão óbvia assim. Ela é, por ser um pano de fundo, ninguém a enxerga. Por ser um pano de fundo, ninguém a enxerga assim, como você está enxergando a casa do seu vizinho. Ela não é uma coisa tão óbvia, ela é uma coisa que está mais por debaixo dos panos. É uma coisa que é o solo que você está pisando. Você não fica olhando para o chão e observando, essa terra é assim, essa terra é assim assada, essa terra é úmida, essa terra é fértil para isto, essa terra é árida. Você não fica observando muito essas coisas, a não ser quando você tem que efetivamente se preocupar com isto. Eu preciso construir uma casa em tal terreno. Eu preciso construir uma casa num terreno arenoso. O que eu devo fazer? Quais são os meios de engenharia que eu preciso fazer? Aí sim, você leva em consideração o solo que você está pisando, o solo com que você está lidando. A mesma coisa, por exemplo, a identidade nacional. Geralmente o indivíduo ele só percebe o pano de fundo, o solo, o background, né? Ele só percebe o solo que ele está pisando no momento em que ele precisa caçar um rumo para a vida dele. Ele precisa dizer aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer ser. Assim, eu preciso construir uma casa, eu preciso construir minha vida no meio dessa sociedade. O que eu preciso fazer? É só você pensar, por exemplo, como um estrangeiro. Eu sou um brasileiro, quero ir, por exemplo, para a Rússia. Eu vou chegar lá na Rússia e vou simplesmente agir completamente como um brasileiro normal. Bem, se eu sou brasileiro e eu não conheço a cultura russa, eu vou invariavelmente agir como brasileiro. Mas no momento que eu piso na Rússia, eu vou perceber que existem ali diferenças quanto à minha nação, e existe uma diferença quanto à minha bagagem cultural, que na verdade é fruto da cultura de onde eu venho e não tanto da humanidade em geral. É isso que vai me fazer então procurar conhecer este país novo, esse terreno novo que eu estou lidando. Bem, a identidade nacional é isto. A identidade nacional é este pano de fundo que existe por trás de cada país, de cada nação, que faz você perceber o terreno cultural da qual você está pisando
e da qual você tem que aceitar ou pelo menos entender para poder estar ali presente. Porque senão o que vai acontecer é conflito. Você vai viver em constante conflito com as pessoas daquela cultura, daquela sociedade. Aqui no Brasil é a mesma coisa. E aqui no Brasil a gente percebe o seguinte, que existem muitos grupos sociais que eles defendem seus interesses achando que os seus interesses são o Brasil. Quando na verdade seus interesses é apenas um ideal abstrato da qual ele entende ou acha que seja a sociedade ideal. Mas na verdade é apenas fruto das ideologias, é fruto de ideias dele, plantadas na cabeça dele, que não tem nada a ver sobre identidade nacional de maneira alguma. Aí o que acontece? Ele vive em conflito consigo mesmo e com a sociedade onde ele está vivendo. É isso que acontece. Vive uma pessoa frustrada, uma pessoa que atrasa a sua própria vida porque ele não entende a sociedade onde ele está vivendo. Eu tiro por mim mesmo. Por que eu quero fazer esses vídeos falando sobre esse assunto? Porque é um assunto que muito me afetou nos últimos anos, em toda a minha vida, na verdade, né? Sempre procurei entender assim, que país é esse onde eu estou e o que é o Brasil, o que faz os brasileiros serem brasileiros, por que os brasileiros são dessa maneira, por que agem dessa maneira, o que eu não concordo, enfim. Para você fazer uma crítica, você também tem que entender primeiro, né? E então eu busquei justamente esta questão, o que seja a identidade nacional brasileira. E eu percebo que, na verdade, não somente eu, como praticamente ninguém entende o que é identidade nacional brasileira. No entanto, os problemas dessa identidade nacional, são os problemas que estão como pano de fundo da sociedade brasileira em geral. Então, existe espaço para o debate? Isso nós precisaríamos ver, né? Existe espaço para o debate sobre identidade nacional hoje no Brasil? Ao meu ver, não apenas existe espaço, como esse espaço nem sequer começou a ser ocupado. Ele está apenas na fronteira, nas portas, não chegou a ser adentrado. Por quem? Pelos grandes intelectuais do Brasil do passado. Porque esta foi uma preocupação pertinente dos intelectuais que sempre souberam que a identificação da identidade nacional ela é fundamental para a sociedade. Porque, do contrário, será uma disputa de grupos muito heterogêneas e que não leva à criação de uma base comum, uma base civilizacional comum. Isso é o que acontece no Brasil. Esse é um problema pertinente do Brasil desde que esse país começou a existir. E aí, então, eu já começo é a minha visão, é a minha opinião sobre o tema, mas que vai ser muito polêmica. Na minha opinião, nesses 500 anos de Brasil, nesses 521 anos, a identidade nacional brasileira, ela nunca foi forjada, ela nunca foi identificada, ela nunca foi compreendida. Em suma, a identidade nacional brasileira, ela é inexistente. Não existe. Não existe uma identidade que você possa dizer identidade nacional brasileira. Bem, ao longo desses próximos vídeos, nós vamos investigar justamente essa questão. Por quê? E por que eu já estou dizendo isso de antemão? Estou dizendo isso de antemão porque é necessário taxativamente perceber que esse pano de fundo civilizacional, ele não existe. Ele não existe e isso afeta diretamente a personalidade das pessoas. Agora, o fato dele não existir não significa que ele não procurou existir. Ele pode não existir agora, mas ele pode ter existido no passado. Ou pelo menos o início da sua formação pode ter existido e pode ter sido interrompido. Esta é a questão que nós devemos investigar. Então, existiu uma identidade nacional brasileira? Alguém descobriu a identidade nacional brasileira? O que existe de discussão sobre esse tema? Então, é isso que nós vamos falar sobre os próximos vídeos ao longo desse mês de julho e talvez se render o tema, né? Provavelmente vai render, mas vai ultrapassar o mês de julho.
porque é um tema muito complexo e muito vasto. Bem, eu sou uma pessoa absolutamente comum sobre esse tema, sou apenas alguém que ficou estudando sobre este tema e está estudando agora, mas que sente a necessidade de falar sobre isto. Por quê? Porque é necessário começar o debate, ou melhor, recomeçar o debate, assim como os intelectuais do passado começaram tal debate. E eles, bem, a discussão foi interrompida, e nós veremos pelos próximos vídeos por que foi interrompida. A mesma coisa é agora. Precisamos recomeçar esse debate porque ele é de fundamental importância para a grande situação em que o Brasil está inserido. Veja só, nós estamos inseridos numa disputa ideológica muito heterogênea, muito distinta, muito aguda, de extremidades. Isto é uma coisa particularmente nova na história do Brasil. Eu acho que, pelo que eu estudei até hoje, em 500 anos, nunca que houve duas visões tão distintas de sociedade como está sendo empenhados agora. Uma identidade que poderíamos chamar de progressista, mas depois nós vamos analisar bem o que seja, e a outra seria uma sociedade não exatamente conservadora, não poderíamos chamar de conservadora ainda, e veremos também depois por que não poderíamos chamar de conservadora, mas uma sociedade a qual ela está empenhada em um outro contexto civilizacional mais amplo. Veremos nos próximos vídeos quais sejam estas categorias, né? Podemos chamar assim. Não. Então, estamos hoje diante de dois extremos de Brasil. Dois extremos de sociedade. Só que esses dois extremos de sociedade, ele está na cabeça de intelectuais, embora os intelectuais do Brasil de hoje seja fichinha pequena, né? Comparado aos do passado. Mas, em geral, é forjado por intelectuais, por alguns intelectuais e por respectiva militância organizada de cada um deles. Embora, né, em um desses vamos dizer, tipos de sociedade, em um desses extremos, não poderíamos dizer que existe uma militância muito organizada, uma militância no sentido estrito do termo, é mais uma coisa assim de torcida organizada, mais ou menos organizada. Não podemos falar também que seja uma torcida tal como um time de futebol aí dos grandes. O outro não poderíamos falar isso porque é uma militância organizada, instruída, que conhece bem o que pretende, o que quer, e que ela possui uma tradição riquíssima e complicada de sociedade, que já vem se encaminhando já há pelo menos 200 anos. Inclusive no Brasil há 200 anos. 250 anos. É um estilo de sociedade que está sendo muito empenhada e que é dominante. Esta é a questão. Ela é dominante no mundo de hoje. Ela é dominante no Brasil e no mundo, na mentalidade, até mesmo daquelas pessoas que elas são contra ela. Então, isso que é interessante. Então, estamos diante de dois opostos, dois extremos de Brasil, e este século XXI, principalmente esta década, ela está caminhando para a separação desses dois extremos, pela distinção desses dois extremos. Invariavelmente, isso vai se tornar uma forma de conflito futuro. Que tipo de conflito? Não sei. Poderá acontecer uma guerra civil? Não sabemos. Qualquer coisa pode acontecer. Por quê? Esses dois extremos de Brasil, eles estão associados a dois extremos sociais, ideológicos, supra-ideológicos, na verdade, que compreendem, na verdade, duas cosmovisões a nível global. Então, quer dizer, a questão é muito mais complexa. No entanto, para o Brasil atravessar este problema complexo, ele precisa saber qual seja a sua identidade nacional. Então é isso que nós vamos ver. Existe identidade nacional? Existe identidade nacional brasileira? Se existe, qual é? Qual é essa identidade?
E, a partir dessa identidade nacional, o que o Brasil deve caminhar, como que o Brasil deve seguir. Então, é um assunto complexo, está para além das minhas próprias forças, está, mas a minha intenção aqui é começar uma discussão, é começar um debate sobre o tema. Não é falar que é X ou Y, é começar o debate. Entendeu? Então, vamos começar a falar sobre esse tema. Deixa eu ver se a transmissão está indo normal. Deixa eu ver se a transmissão está indo normal. Deixa eu ver se a transmissão está indo normal. Me desculpem aqui o celular que ficou tocando. Esqueci de desligar essa porcaria. Eu particularmente odeio o celular. Sou jovem, mas odeio o celular. Só o utilizo só para estudo. Não gosto para mexer com outras coisas. Deixa eu ver se a transmissão está indo normal. Isto. Então, esse vídeo já está ficando longo demais, já ultrapassou 20 minutos, então eu vou interrompê-lo. E amanhã eu retornarei sobre essa mesma temática, continuando essa discussão, porque na verdade hoje foi só para poder anunciar esses vídeos sobre este assunto. Considero muito pertinente, espero que você goste, espero que você nos acompanhe. Esses vídeos eles estão sendo gravados e transmitidos no site geopolis.com.br. Entra lá é um blog de geopolítica, da qual colocamos vários artigos, né? Escrevo vários artigos sobre geopolítica, sobre análise geopolíticas, políticas, culturais, enfim, esses assuntos correlacionados, e coloco lá no site. Você pode dar uma força visitando, lendo. É a melhor contribuição possível que você pode me oferecer, que é a sua atenção. Então, também vou colocar essa gravação, a gravação da transmissão, vou estar colocando no YouTube. E quem tiver interesse também vai estar podendo assistir por lá. Se você gostou, acompanhe-nos sempre, acompanhe os vídeos, acompanhe esse tema. É muito importante que você acompanhe, dê sua contribuição, dê sua opinião, até porque dessa forma a gente vai também entendendo melhor o que vocês entendem de sua parte sobre o tema. Beleza? Então fiquem com Deus, tudo de bom e até amanhã.